Ok? Vamos lá. Questão 8. Questão 8 não, né? Porque aqui não está seguindo ordem nenhuma. O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional. O eixo horizontal do monitor normalmente representa o tempo, tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O eixo vertical comumente mostra a grandeza física que varia com o tempo. Ok, aqui está falando o que é um osciloscópio, mas tanto faz, né? O filho de um técnico de televisão observa o pai, que está utilizando um osciloscópio, que percebe uma onda ali gerada, avança e passa por um ponto por ele observado. Considerando que o intervalo de tempo entre a passagem de duas cristas sucessivas é 0,2 segundos, ou seja, deixa eu pegar o picô que dá para fazer contraste aqui amarelo. Então você tem uma crista, né? Aí passa uma, depois passa a outra. Aí o tempo que levou para passar as duas cristas é 0,2 segundos. Ok? Aí vamos ver. É correto afirmar que o comprimento de onda é 5 metros? Então, na verdade, não tem como afirmar nada sobre o comprimento de onda aqui, né? Não tem informação nenhuma o suficiente para falar de comprimento. Aqui só falou o tempo que levou para fazer a oscilação. Ela pode ter qualquer comprimento. Então, não é essa a alternativa. A frequência é 5 Hz. Então, lembrando o que é a frequência? É a quantidade de oscilações que a onda faz por segundo. Então a gente sabe, né, que o período é o tempo que leva para fazer uma oscilação completa, né? Então se ele passa de uma crista para próximo, ou seja, se ele oscila uma vez em 0,2 segundos, então esse é o nosso período, né? Então, qual é a relação entre frequência e período? Período igual a 1 dividido pela frequência, né? Então, olha só, o nosso período é 0,2. No lugar do t ali, a gente vai colocar 0,2, que é o período. É igual a 1 dividido pela frequência. Para a gente achar a frequência, a gente precisa isolar o f, né? Então, olha só, mas esse f está dividindo, o que eu faço, professor? Então, se está dividindo, você precisa colocar ele lá para cima, né? Então ele vai para o outro lado ali multiplicando. Então aqui fica f vezes 0,2 é igual a 1. Aí agora esse 0,2 está multiplicando f, você vai e passa ele dividindo para o outro lado. Então f é igual a 1 dividido por 0,2. Dá quanto isso, professor? Vamos fazer a conta aqui. Ó. 1 dividido por 0,2. Ixi, como é que faz essa conta? Mesma coisa. Ó, pega a vírgula, passa uma casa para cá e adiciona um zero. Certo? E aí aqui vai ficar, na verdade, 10 dividido por 2. É equivalente essas contas, tá? 10 dividido por 2 não tem segredo, é 5, né? 5 vezes 2 dá 10, menos 10 sobra nada. Então, a nossa frequência aqui é 5 Hz. Então, está correto aqui a nossa letra B, certo? Mas vamos ver as próximas alternativas. A velocidade de propagação é de 5 metros por segundo. Então, a gente tem informação suficiente para velocidade, né? Velocidade a gente precisa de comprimento de onda e de frequência. A gente não tem um comprimento de onda, né? Então não tem como a gente saber a velocidade, não tem como. O comprimento de onda é 0,2 metros? Não, né? Não temos comprimento de onda. Não se tem informações para justificar qualquer das afirmações anteriores? Não, né? Porque a gente conseguiu justificar a letra B. Então, resposta aqui, letra B. Tudo certinho, né? Ok? Quantos minutos? Uns 4 minutos e meio? Tá, então vamos para a próxima questão, né? Essa aqui é bem interessante, olha só. As cores de luz exibidas na queima de fogos de artifício dependem de certas... Opa, calma aí.
depende de certas substâncias utilizadas na sua fabricação. Sabe-se que a frequência da luz emitida pela combustão do níquel é de 6,10 elevado a 14 Hz. E que a velocidade da luz é essa daqui, como a gente viu lá na revisão do primeiro vídeo, certo? Que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aí temos aqui a luz que é emitida de acordo com a faixa de comprimento de onda, né? Então, quando, por exemplo, tiver 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros de comprimento de onda, então a luz vai ser verde, né? Enfim, então o fogo de artifício é isso. Então ele queima algum tipo de metal, né? E aí essa queima, ela na combustão emite ondas eletromagnéticas, né? Que tem um certo comprimento de onda, dependendo do comprimento vai ter uma luz diferente, né? Então você, através da cor da combustão ali, você consegue saber qual é o material que está sendo usado, né? Então, em astronomia eles usam isso também para reconhecer até que tipo de material que tem nas estrelas e por aí vai, né? Então vamos lá. Com base nesses dados no espectro visível fornecido pela figura abaixo, assinale a opção correspondente à cor da luz dos fogos de artifício que contém compostos de níquel. Então vamos ver que cor é a queima do níquel, né? Então olha só, o que a gente tem aqui? Velocidade, frequência, e a gente precisa descobrir o que? Comprimento de onda, né? Para saber aqui nesse gráfico em qual posição ele está. Então, ó, velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência, né? Então, a velocidade da luz já temos 3 vezes 10 elevado a 8. Comprimento de onda, não sei, deixa o lambda. Frequência, 6 vezes 10 elevado a 14. Ok? Pronto, então para isolar aqui o lambda, a gente pega o que está multiplicando e, entre aspas, passa dividindo, né? Então aqui vamos ter 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 6 vezes 10 elevado a 14. É igual ao nosso lambda, certo? Ok, então o que a gente faz aqui? Número divide pelo número, né? Antes da potência de base 10 e depois realiza a operação com a potência de base 10. Então 3 dividido por 6, né? Vai dar meio, tá? 0,5. Vezes 10 elevado a... E agora, ó, divisão de potência da mesma base, a gente mantém a base, subtrai os expoentes. Então temos aqui 8 menos 14. Esse é o nosso comprimento de onda. 8 menos 14, né? Então isso vai dar menos 6. Então aqui, ó, 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Igual ao nosso lambda. Só que aqui a unidade do comprimento de onda tá da ordem 10 elevado a menos 7. Então a gente basta colocar o expoente ali para ficar menos 7 também. Como é que a gente faz isso? A gente subtrai 1 aqui no nosso expoente, e se a gente está subtraindo 1, a gente move a vírgula uma casa para a direita, né? Então essa vírgula vai uma casa para a direita e subtrai 1 ali em cima. Então aqui fica 5 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a lambda, certo? Então olha só, esse aqui é o comprimento de onda. Então, né, em qual parte do gráfico está isso? Oh, exatamente no verde, tá? Isso aqui foi, eu não sabia disso, que é o verde, que foi justamente o exemplo que eu falei no início, né? Mas, enfim, essa aqui é a luz emitida pela queima do níquel, verde. Ok? Então, letra D. Ok? Agora 9 minutos de vídeo, já tá bom? Então vamos encerrar isso por aqui e vamos pro próximo.